Couto, boa tarde. Bom, o Haddad se emocionou, falou que lembrou do pai, mas não deve ser fácil a missão de ministro da Fazenda, não, né? Ele falou até sobre o peso, né, que recai sobre ele nessa função. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Letícia. Eu imagino o que o Haddad está passando, né? Por todos os lados, né? Ele, nas últimas entrevistas, hoje ele está com a cara boa, mas ele está visivelmente perdido, sabe? Sem saber ainda o que falar de tanto problema que ele enfrenta já há meses, né? Desde a história do Pix e agora. É muito difícil a situação. Ele não se vê quem é que ainda apoia o Haddad, ele só é criticado. Tem uma missão dificílima, né, de tentar equilibrar o fiscal com as despesas do governo, com os projetos sociais. Eu não queria estar na pele dele, não. Eu acho que esse desabafo dele agora, que a gente acabou de ver, mostra o estado de espírito dele nesse momento, né? Ele está se sentindo sitiado por todos os lados e ninguém sabe até onde ele aguenta. Até onde vai o ministro Fernando Haddad? Até o final do governo Lula? Letícia, é claro, né? Ele tenta demonstrar ali que nesses momentos ele se reequilibra, mas a posição de ministro da Fazenda, que recebe inclusive o chamado fogo amigo, né? Que é aquela crítica de pessoas de dentro do governo, além, é claro, da oposição, não deve ser fácil se manter nessa posição firme, né, Letícia? Boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Couto. Já foi chamado, inclusive, de pior emprego do mundo, né? O de ministro da Fazenda. Mas essa pauta, em particular, é uma pauta positiva para o governo, junto a um grupo social importante, que é o MST, que é um grupo importante para o Lula e para a equipe dele. Então, é ótimo para o Haddad, assim como para o AGU, para o Messias, estarem ali junto ao presidente apresentando isso, trazendo, porque essa era a principal pauta do MST. A principal reivindicação do MST nesse governo Lula. E foi um acordo na casa dos milhões, se eu não me engano, 344 milhões de reais para conseguir organizar e chegar a um acordo para esse assentamento agrário, né? É um imbróglio que durou 22 anos, que foi para a justiça, então por isso também tem a participação do ministro Messias. Estavam ali para esse acordo alguns integrantes do governo, né, como eles, como a ministra Gleisi também, alguns políticos locais também, porque é um negócio muito grande no interior do Paraná para o governo federal e para o MST. Então, ter chegado a esse acordo, conseguir trazer essa bandeira e apresentar isso é muito positivo para o Haddad, inclusive junto a um grupo social, Diego. E no mesmo evento, o presidente Lula elogiou o trabalho dos dois ministros citados aqui, Fernando Haddad e Jorge Messias. Então esse país estava destruído. O Haddad, que é o ministro da Fazenda, ele sabe como é que nós encontramos a Fazenda. Ele sabe como é que nós encontramos esse país administrada da forma mais irresponsável possível. E consertar isso leva tempo. Às vezes, para fazer uma obra nova, a gente gasta menos tempo do que a gente reformar uma coisa que está estragada, uma coisa velha. E vocês sabem porque vocês chegaram aqui. Ô, Couto, você falou sobre a importância, né, desse trabalho do Haddad, digo assim, do cargo que ele ocupa, né? O presidente Lula o elogia publicamente agora aí no Paraná. Você acha que ele está na corda bamba, seja por motivações próprias ou motivações externas, Couto? Não, olha, na corda bamba ele não está, que eu acho que não corre o menor risco de ser demitido. O perigo que eu vejo nesse momento é ele não aguentar a barra. Ele já aguentou muito até agora, né? Ele mostrou muita resiliência, né? Esse é o único ministro que eu tenho certeza que o Lula não demite. Se depender do presidente, ele vai até o último dia de governo. O problema é que o cerco que existe nesse momento, que vem do Congresso, do meio empresarial, da mídia, de todo lado, todo mundo tem um limite, né? A Letícia lembrou a frase "o pior emprego do mundo", que é do livro do colega nosso Thomas Traum, que a Fazenda do Brasil não é fácil, e ainda mais no governo do PT, né? Que além de ter que enfrentar as questões do Ministério, ele ainda tem que lutar também dentro do partido para
colocar as ideias dele, né? Eu não tenho visto, eu espero que isso mude, né? Um apoio maior, não só do presidente Lula, que nunca faltou, mas do PT em geral, né? A ministra Gleisi, que já teve muitos atritos com o Haddad, ela hoje está realmente a favor dele, defendendo o Haddad. Agora, faltam outros ministros, né? Que é a mesma coisa, o isolamento que eu senti no dia que a Marina Silva, terça-feira, né, foi massacrada no Senado. Não vi na bancada governista um apoio a ela naquele momento patético, que os senadores falaram absurdos para ela, né? E ela ficou se defendendo sozinha ali. Então, eu acho que tanto ela, a Marina, como o Haddad, estão meio isolados nesse momento, né? E eles ocupam cargos importantíssimos no governo, né? Duas áreas em que o governo joga tudo, né? Que é o meio ambiente e a economia. Então, eu acho que a primeira coisa que falta para o Haddad é um apoio maior interno, né? Você falou agora há pouco do fogo amigo, né? Não é nem fogo amigo, é realmente unificar o Ministério em torno da política econômica. E eu não estou vendo isso, tá? Vendo muita bateção de cabeça. Dentro do governo, né? Dentro do PT é natural que haja várias correntes, né? E a gente entrevistou aqui Edinho Silva, Letícia, que é candidato à presidência do PT. Ele fala que no governo ele acredita que as divergências elas devem acontecer, mas não devem ser transmitidas ao público, né? Algo que vem acontecendo com frequência. Igual um relacionamento, né, Diego? Existem questões internas que devem ficar ali, que não devem ser transmitidas para o público, e num governo, sem dúvida, até porque isso enfraquece, e aí fica todo mundo falando, questionando, nossa, mas será que, inclusive, essa pessoa aguenta ficar no cargo no meio de todo esse tiroteio? É complicado mesmo, porque isso faz, obviamente, o ministro se sentir mal, assim como a Marina se sentiu solitária, o Haddad também está isolado, assim, tá? Não absolutamente isolado, mas com certeza com muito menos apoio do que ele gostaria de ter nesse momento, do que ele precisaria para se manter forte. Agora, a gente tem que lembrar também que em 2018 ele pegou aquela barra de entrar, de virar o candidato quando o Lula, aos 45 de segundo tempo, né? Quando o Lula ficou mantendo o nome ali na cédula e não ia poder concorrer, o Haddad pegou aquela bucha, aquele rojão, segurou e foi para a campanha. E aquilo foi massacrante também para ele, não era uma coisa que ele queria, mas que ele se colocou como um soldado à disposição de Lula, que é o projeto dele para esse governo também, para esse cargo. Então, assim, aguentar ao longo do sofrimento até concluir os 4 anos. Concordo com o Couto que dificilmente o presidente Lula vai demitir ele, vai tirar ele do cargo, mas que não deve estar fácil, não deve estar mesmo, Diego.